Quando pensamos num mundo onde o cristianismo nasceu, costumamos imaginar legionários romanos em cada esquina e uma ocupação militar violenta na Judéia. Mas a realidade histórica era bem diferente e muito mais intrigante. Hoje vamos entender como era a Palestina no século I, como a política romana, a dinastia de Herodes e a economia local moldaram a terra onde tudo começou. E para entender a Palestina do século I, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Os judeus já viviam ali há séculos, mas a independência real era algo raro. E no século VI a.C., veio o trauma do exílio babilônico. Depois a região foi dominada pelos persas e mais tarde pelos seleucidas, a dinastia grega herdeira do Império de Alexandre o Grande. No século II a.C., os judeus conseguiram se rebelar na famosa Revolta dos Macabeus e estabelecer a dinastia Asmoniana. Mas essa independência durou pouco. No século I a.C., o general romano Pompeu conquistou a região e a partir dali a Palestina entrava definitivamente para a órbita de Roma. Como era a vida diária das pessoas nessa região, nessa terra? A maior parte da população vivia da agricultura. Enfrentavam um clima quente e árido. A grande exceção era o norte da Galileia. Lá o clima era mais ameno e úmido. E o Rio Jordão desaguava no Mar da Galileia, um grande lago de água doce que sustentava uma próspera indústria de pesca. A imensa maioria das pessoas trabalhava no campo, ou em pequenas propriedades familiares, ou como camponeses e jornaleiros nas terras de grandes proprietários. Mas então, como que Roma governava esse lugar? Bem, aqui está o grande detalhe histórico. Roma não queria ocupar a Palestina diretamente. Para os romanos, aquela era uma região distante, sem grandes atrativos econômicos. O único interesse estratégico de Roma era manter a fronteira estável e amigável, logo ao lado da Pérsia, o Império Parta, seu grande rival, e proteger as províncias mais ricas, como a Síria e o Egito. Por isso, usaram a política dos reis clientes. Depois eu posso falar sobre essa política dos reis clientes em um short. De 37 a 4 a.C., quem governou foi o Herodes, o Grande. Ele pagava impostos a Roma e seguia a política externa do imperador. Mas internamente tinha total autonomia. Herodes foi um governante cruel, mas um construtor monumental. Ergueu cidades inteiras, como por exemplo a fortaleza de Massada, reformou o templo de Jerusalém, que era pequenininho, quando foi refeito, depois ele deixou o templo maior. Tá? E quando Herodes morreu, o imperador César Augusto dividiu o reino entre os seus filhos. Só que o filho que assumiu a Judéia foi um desastre. No ano 6 depois de Cristo, Roma o destituiu e decidiu enviar governadores próprios, os famosos prefeitos. Mas não imagine que esses prefeitos queriam ficar no meio da turbulência de Jerusalém. Os romanos viam a Judéia como um lugar atrasado e difícil de lidar. Então, o prefeito tinha apenas alguns milhares de soldados, nem de longe o suficiente para policiar tudo.
Por isso, ele ficava confortavelmente em Cesareia Marítima, né, uma cidade romanizada no litoral, e o dia a dia de Jerusalém, os impostos locais e a ordem pública ficavam nas mãos do sumo sacerdote e da elite judaica do templo, que funcionavam como um governo local. Esse era o cenário da Palestina no século I. Uma sociedade camponesa, sob um equilíbrio delicado entre a elite sacerdotal de Jerusalém, reis locais e a sombra do Império Romano em Cesareia. Então, se você gosta de história antiga e quer entender melhor os contextos por trás das origens do cristianismo, se inscreva no canal e dê aí um joinha. Um grande abraço.